Muito bom dia, irmãos. A graça e a paz esteja aí com todos. Nessa manhã eu quero deixar uma mensagem, sobre viver em novidade de vida. Eu vou ler alguns versículos aqui. Vou começar por Romanos 7:4, que diz assim: Assim, meus irmãos, também vós estar mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos. E quem ressuscitou dentre os mortos? Jesus Cristo. A fim de que demos frutos para Deus. Esse versículo ele fala que já estamos mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejamos de outro, para que sejamos de Cristo. A fim de darmos frutos para Deus o Pai. E Paulo ele continua no capítulo 8, no versículo 1 mesmo. Ele fala, portanto, irmãos, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Eu não sei se vocês separaram, fala aqui, porque a lei do Espírito de vida, tá falando do Espírito, quando você está em Cristo, com a sua vida escondida em Cristo, a lei do Espírito de vida. Aí depois ele fala, me livrou da lei do pecado e da morte. Essa é uma lei terrena, aquela lei de Moisés. Em Hebreus 7, deixa eu ver qual versículo que tá, só um minuto. Achei, tá em Hebreus capítulo 7, versículo, eu vou lendo aqui, a partir do 11, que fala assim, de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, aqui tá falando da lei de Moisés, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, ele está falando da mudança, ele não está falando que faz parte, é um complemento, ele está falando de mudança, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se fez também a mudança da lei. Então, está falando de uma lei que ela é espiritual, ele não está falando mais da lei carnal de Moisés. Porque aquele de quem essas coisas se dizem, pertence a outra tribo da qual ninguém serviu no altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Eu vou pular aqui, vou pular para o 16. Que não foi feito segundo a ordem, segundo a lei do mandamento carnal, aí, tá vendo? O que eu disse lá em cima. Mas segundo a virtude da vida incorruptível. Eu vou pular pro 18. Porque o procedente mandamento é abrogado, foi anulado, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Olha lá, tá falando que a lei de Moisés, ela foi o quê? Anulada, abrogado, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Olha esse versículo, eu vou pular para o 22. De melhor conserto, Jesus foi feito fiador. Irmãos, o que é fiador? Fiador, ele é uma forma de garantir que o proprietário
né, ele não tenha prejuízos. Vamos supor, a Evelyn não tem condição de pagar essa dívida. O que Jesus faz? Se ele está sendo, foi feito fiador, ele vai e paga. O que Jesus fez com o seu pecado? Ele foi e pagou. Todas as dores, todo o pecado, ele levou sobre si. Não, irmãos, não aceite a doença. Não aceite alguém te dizer que você é isso ou aquilo. Não aceite. Jesus, ele pagou o preço. Ele foi feito fiador. Porém, né, a escolha é sua. Ou você decide andar pela lei do Espírito, está sobre a graça, ter uma vida escondida em Cristo, viver em novidade de vida, ou você escolhe uma vida de morte espiritual, na qual você aniquila o sacrifício de Cristo e faz o sacrifício dele em vão. Ó, e eu vou pular pro verso 28, que diz assim: porque a lei constitui sumos sacerdotes, homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei, né, tá falando de Cristo, ó. A palavra do juramento que veio depois da lei, né, depois da lei de Moisés, constitui ao Filho perfeito para sempre. Eu quero ler também Gálatas 2, a partir do versículo 16. Aí eu vou lendo aqui e vou dando uma pausa. Aqui nesse capítulo, Paulo ele dá uma carcada, vamos dizer assim, Paulo, porque ele estava fazendo separação, né, entre judeus e gentios. Mas eu vou começar aqui no verso 16, que ele fala assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé. Se você não tem fé, você não é justificado. Olá, justificado pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, né? Porque antigamente as pessoas faziam o quê? Faziam um sacrifício para ser justificado. Continuando, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. 17. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmo também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? Lógico que não. Aí Paulo fala, de maneira nenhuma, ele morreu pelos nossos pecados. Se ele morreu e cremos em Cristo, aí sim somos justificados. Olha lá no 18. Por quê? Se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Se eu volto a edificar a lei, eu me torno transgressor. Tá vendo? Se eu não vivo pela lei do Espírito, agora que eu creio em Cristo, olha o que está dizendo esse versículo. Eu constituo a mim mesmo transgressor. 19. Porque eu, pela lei, eu estou morto. Eu morri com Cristo. Né? Jesus morreu pelos nossos pecados, eu morri com ele. Olha lá, eu estou morto para a lei, para viver para Deus. Olha lá no 20. Ele fala assim, o Paulo, né? Eu já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. Olha lá no 21. Paulo, eu não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Paulo, em outras palavras, falando, né? Eu acredito que ele
botou a mão na mesa e, Paulo, eu não aniquilo, Pedro, eu não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, então Cristo morreu à toa. Cristo não morreu à toa, não. Né? Você tem a graça. Eu vou contar um testemunho aqui rapidinho. Uma certa vez eu fui na casa de uma senhora. Essa senhorinha, ela não sabia nem ler, mas ela tinha uma comunhão com Cristo. Quando aquela mulher abria a boca para falar Jesus, né? E o que eu quero dizer com isso? Né? Muitas vezes Cristo usa pessoas que nem ao menos lê a Bíblia, né? No caso dessa senhorinha, né, eu não tô falando aqui, não é para ler a Bíblia, não foi isso que eu disse. O que eu tô tentando expressar é que essa senhora, ela tinha uma comunhão tão tremenda com Cristo. Ela, olha, eu não sei ler, né, mas na minha comunhão com Jesus, eu creio sim. Olha a fé dessa senhora, que ele me usa e tal. E isso aí ficou muito marcado para mim, né? Muitas vezes, e até Paulo mesmo, eu lembrei de Paulo. Deixa eu ver se eu acho o versículo que ele fala. Achei, é Gálatas 1, capítulo 1, versículo, eu vou ler o 11 e o 12, que Paulo ele fala assim, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E o que eu quero dizer com isso? Que Deus o Pai vai te usar segundo a tua fé. Podemos fazer obras muito maiores, né? Mas tudo é segundo a nossa fé. Muitas vezes a gente tem esse hábito, mas fulano não lê a Bíblia, mas ciclano e tal. Tudo é espiritual. Porque Deus o Pai, ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Muitas vezes, né, a letra, ela mata, mas é o espírito que vivifica. E por que a letra mata? Porque muitas vezes nós nos colocamos a ser superiores às outras pessoas, enquanto a lei de Cristo nos ensina que eu tenho que fazer o meu próximo, fazer com que ele seja superior a mim mesmo. É diferente. Muitas vezes a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente vê, né? Porque o que você está vendo é algo terreno. Eu tenho muito essa mania de ficar forçando a vista, né? E muitas vezes quem olha pra mim acha que eu tô encarando olhando feio. Não, não tô encarando não. E nem olhando feio. Eu tenho essa mania feia de ficar forçando a vista. Enfim, era isso que eu queria passar, né? Para que possamos andar em novidade de vida, deixar, né, o Espírito de Cristo, né, nos conduzir a toda essa verdade, que possamos ter a nossa vida escondida nele, tá bom? Essa é a mensagem, né, que eu queria passar. E, enfim, eu desejo a todos aí um bom dia, uma excelente semana e até a próxima.